Mas tio Spook e tia Spook, o que aconteceu então que vocês quase morreram? Eu fiquei. Você, cara, eu tava acompanhando lá, foi grave. Você tem alguma comorbidade? O que era? Eu tive. Quando Então, é o que seguinte, foi? Eu fui num evento, né? Foi um podcast. Não, pode falar, que são brother da gente. Fica complicado apontar dedos assim, mas foi realmente o evento, a gente foi e tal. Muita gente, né, lá. Tinha muita gente, em alguns momentos para poder falar no microfone eu tirei a máscara e tal, mas Ingrid e Maria eu fiquei com a máscara. E chegou uma hora que, assim, eu tinha uma gravação com o Ninja e com o Damiani naquela semana. A gente conseguiu ir na gravação do Damiani, mas quando a gente voltou, eu comecei a ter picos de febre muito alto. E eu olhei pra ela e falei, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. Eu comecei a ter muito suador, comecei a passar mal e tal. E ela falou, você pegou Covid, só pode ser. Aí a gente foi em alguns hospitais, né? A gente foi em um hospital pra fazer o raio-x pra verificar. Raio-x? Pra ver o pulmão, eu queria saber o que tava acontecendo, né? Você já foi direto pra ver o pulmão. Já, e eu não tava conseguindo andar, cara. Eu tava, meu oxímetro tava com 92. O que é oxímetro? O nível de oxigênio, não sei. O meu tio, eu tenho um tio que na verdade não é meu tio de sangue, né? Minha família é muito pequena, sabe, Vilela? Então, todos os amigos do meu pai e da minha mãe que cresceram comigo, eu chamo de tio e de tia até hoje. Eu tenho um tio, que ele é médico, né? A esposa dele também é médica, e eles estavam nos acompanhando à distância, né? E os meus pais, eles são enfermeiros. E minha mãe e meu pai, em específico, estão trabalhando em todo esse conjunto, né, administrativo contra o Covid desde o início, né? Então, a gente sempre ficou muito bem informado, muito bem preocupado, né? Então, o primeiro sinal de febre do Rodrigo, a gente já ficou muito atento. Isso, né? Foi que mês? Foi ano passado? Foi em março. Foi em março. Em março desse ano, né? Foi. E o problema dele é que a doença evoluiu muito rápido. Foi, muito tipo, rápido. Você pegou, quanto tempo depois você já tava... Em uma semana. Eu já tava com mal. 30% do pulmão tomado. Em 3 dias ele já tava... Ó, ele teve... É que a internação foi uma semana até a gente internar e tudo mais. Só que assim, pra ele ir pro hospital, pra gente falar assim, tem que ir pro hospital, tem que ser agora. Foi questão de 3 dias. Desde o primeiro sinal de febre. E aí a gente entrou no hospital e eu não conseguia andar, cara. Eu não conseguia subir rampa. Por causa do pulmão. E aí ela também tava super nervosa, ela tava com o Covid. Quando a gente entrou, a gente foi direto na ala dos covideiros, cara. Sim. Direto. Entramos lá, tinha a placa restrito. Entramos, tá todo mundo com Covid lá. Sem máscara já. Tipo, pô, tamo em casa, né? Veio o médico, ele examinou ela, me examinou. E aí ele olhou pra ela e falou, vai pra casa agora. Você tá liberada, pode ficar. Ele não. Ele vai ficar. Pelos exames ou pelo seu... Pelo exame. Ele olhou e falou, 30% do pulmão já tá comprometido e vai aumentar esse quadro. Como que aumenta? Ele vai aumentar... Depende, assim. Explicaram como que é? O que ele faz? Ele vai engrossando a parede do pulmão, então ele vai... Você fala o vírus. E ele vai engrossando a parede do pulmão até te sufocar. Entendeu? Caramba. Então, na hora que eu fiquei assustado, né? Eu achei que ia pra casa também. E não tinha vacina nessa época ainda, né? Março? Não, cada hospital segue um protocolo deles. Tá. Eles não seguem um protocolo que a gente tem hoje do kit Covid. Sim. Então, cada hospital tem os seus métodos e tem suas técnicas para entender e combater aquela enfermidade. Não tinha. Em março não tinha. Mas o hospital que eu fiquei já tinha um método para poder combater isso. Deu um protocolo muito legal. Eles tinham Aí ela olhou pra minha cara e falou, cara... Você teve que tô com medo. Deixar ele lá? Sim, eu fiquei. Eu vou falar pra vocês que foi foda. Você não sabia se você ia ver ele de novo, né? Nem eu sabia que ia voltar. Ele começou a chorar e eu larguei ele desespero. lá. E aí, tipo assim, isso que a gente já tinha passado praticamente o dia inteiro sem comer, né? Porque precisava fazer exame, coisa e tal, né? E eu larguei ele lá sozinha, porque minha família não mora em São Paulo, né? Peguei um Uber, eu saí de lá chorando, do hospital até a minha casa, eu fiquei chorando, porque eu não a sensação é essa, né? Você não sabe se vai ver de novo. E lá você não tem informação nenhuma. Porque a gente vê tanta gente que acontece isso. E é muito rápido, cara. Não, então, assim... minha prima, eu não sei o que aconteceu. Minha prima e minha tia foi o mesmo procedimento. Estavam mal. Todo mundo preocupado. Dá uma melhorada, todo mundo, ufa, morreu em seguida. Dá uma melhoradinha e morre. E aí
os caras me colocaram o avental já, deitou, colocaram o catéter no nariz e não falaram nada. Eu fiquei numa maca. Não te falaram nada? Não tinha leito, não tinha nada ainda. Eu fiquei numa maca. Eles tiraram do corredor, colocaram num canto e me jogaram no canto lá. Meu Deus, e foram remanejando todo mundo que tava vindo. Você falando assim, cara, eu posso morrer. Posso. Eu pensei, eu vou morrer. Cara, eu vou morrer. Qual é essa sensação de Não, vai piorar. ser real, assim? Vai piorar. Ah, é? Vai, porque ela se alastrou. Mas assim, é que você tá contando, parece que te largaram lá, não foi bem assim? Não, eles não É que sabem não o que tinha vai quarto. acontecer. Não tinha quarto. muita gente pra atender. E na medida do possível, eu fiquei observando eles o dia Tá. inteiro. Na medida do possível, eles estavam o tempo todo remanejando pacientes e todos os objetos de atendimento para as pessoas Era um macas, pronto-socorro, né? mas os caras eram muito bons, Os cara. caras E o eram pessoal Qual foi o muito hospital? espertos. Eles pedem pra não falar. Ah, é? Ah, Teve, tá bom. teve esse problema. Por quê? Porque Mas eles não motivo, querem. você O sabe? negócio de saúde com imprensa é bem complicado. Então, É. mas Eles não vocês... Deu Eu tudo fiz certo? um vídeo. Não, deu tudo certo. Eu fiz, mas eles pediram Não é uma pra coisa se- boa? Não. Não, mas Não. eles pediram Tá, pra bom. não expor. Depois vocês me falam, É. tá. Aí o que acontece? Eu tentava pegar informação, mas ninguém passava. Então tinha os enfermeiros correndo e você fala, meu, os caras não param. E vinha gente Caramba. de E ambulância. gente devia estar virada já também, porque, né? E descarregando pessoas, cara. Caramba, Descarregando que sem desespero. parar. Pessoas entrando. Tinha cara que ia fazer transplante de pulmão. Tava lá. O quê? Do meu lado. O cara ia fazer um transplante de pulmão. Já e ele tava com mochila todo... tá boa assim, tranquilo. É que a gente tava numa UTI respiratória, então não só Ah. pacientes de Covid estavam lá, né? E aí, Tinham outros pacientes com outros problemas crônicos no pulmão. Só que as pessoas, elas estavam afastadas, Claro, né? claro. Quando elas se sentavam, que nem eu acabei me sentando do lado de uma pessoa e a enfermeira veio e falou assim, você pode se sentar mais pra lá, né? Não sei o que, tal. Então, eles estavam com um protocolo muito atencioso, e aí eu fui achei, conseguir né? leito só tipo 10 horas da noite. Você chegou? Eu cheguei às tarde? 2 da tarde. Tá. Foi... E aí só às 10 Aí horas você da foi noite. embora e às eu 10 fiquei. você ficou sozinho lá. Fiquei. Aí veio um cara com uma cadeira de roda, falou, ó, a gente vai te levar até tal andar. Tá bom. Sentei e tal. E, cara, assim, não dá pra brincar com eles. Eu tentava me distrair, contar piada. Os caras não tem humor. Os caras... Não tem humor, cara. O Rodrigo Sério? tem Não dessas, tem. né? Quando ele fica muito nervoso... Eu também sou assim. solto Eu também sou piada. assim. Começa a soltar piada fora de hora, Quando eu tô inclusive. muito fazendo piada é porque eu tô muito nervoso ou Eu ansioso fico, também. cara. Porque é o jeito de você extravasar, né? E o cara não ria, ele olhava pra cara falando, ó, acabou de sair um morto daqui. Eu falei, que pariu. Um Cara, morto Mas muito imagina louco, como né? que é o dia desses É, o dia caras desses lá. caras deve ser um Dúvida, inferno, mas eu cara. também tô assustado, entendeu? É. Todo mundo que tá entrando É. lá fica assustado, porque você não sabe o que é. E naquela época ninguém tinha uma resposta, assim, então, sabe, fica tranquilo, calma, toma isso aqui e vai pra casa, sabe? É difícil, cada caso é um caso. E aí quando eu entrei no quarto, tinha um cara já, então eu fiquei no quarto com uma outra pessoa, tá? O Zé, eletricista. Sério mesmo, ele era o Zé eletricista. Tinha acabado de sair da UTI, ele tinha ficado 10 dias na UTI, com uma máscara de oxigênio que pegava, meu, O rosto um inteiro. capacete, cara. Também com o pulmão E comprometido. Ele entrou falando, eu vou morrer. Ele achou que ia morrer, ele se despediu da mulher, dos filhos, de todo mundo, e Meu falou, não Deus, vou que sair coisa com horrível, vida daqui. Ele ficou 10 dias entubado na UTI, saiu e foi pro quarto. Cheguei lá, assustado. Quando eu vi o Zé, eu falei, cara, eu não sei o que fazer aqui dentro. Tipo, não é um negócio de férias. É. Eu sentei na cama com o avental e eu falei, eu não vou ficar de avental, porque você fica com medo. Então eu tirei o avental e botei minha roupa. Mas por quê? Porque é um É ambiente... psicológico. Torna-se tá. psicológico. Entendeu? Tipo, botei minha calça de moletom, tipo, eu botei tô- uma camiseta, falei, não, eu vou ficar assim. Na boa. Aí entrou a médica, olhou, começou a conversar comigo e tal, e elas de máscara e eu sem máscara. O andar inteiro era de Covid. Você tinha uma ala de crianças com Covid. Ai, Pediatria ali caramba. de Covid, cara. Caramba. E aquela era um andar gigantesco, Cara, a cara. gente não tem ideia de como tá, né? Porque a gente E não o tá no Zé, hospital. ele já tava diabético por causa do Covid. Ele não era diabético? Não era. Ele estava diabético. No quarto da frente tinha um cara que já estava com problema renal também, com hipertensão. Tinha um outro com trombose. Tudo causado pelo Covid. Todos os efeitos colaterais. Eu não tinha nenhum até então. Eu estava tranquilo lá. Tá. Vieram, colocam o catéter tal, beleza. No dia seguinte, 5 horas da manhã, os caras vêm, já enfia algo no teu braço, já começa a puxar sangue, você não sabe o que está acontecendo, fica assustado, fala, meu, o que tá rolando, sabe? Ninguém fala comigo. E você tava conversando com ela? Ela Não era podia? meu único contato, era ela via Telefone. WhatsApp. Por Não, telefone. WhatsApp. Aí ele começou a ficar muito sensibilizado.
Tipo, Emocionalmente, começou a dar crise de ansiedade. E eu tive a primeira síndrome de pânico da minha história. Ele teve um ataque de pânico. Eu tive, cara, e foi impressionante. tipo, eu quero sair daqui. Não, tipo, veio uma fisioterapeuta que não era uma fisioterapeuta muito amistosa. Então a mulher era meio bruta. Chegou, olhou, viu que eu tava com 92 no oxímetro, o máximo é 99. 92. Caramba. Não, você vai botar máscara agora, não sei o que tal. Trouxe uma máscara, mas ela era uma máscara de plástico que quando você colocava parece que ela te prendia, te sugava. Você não conseguia, Sei. o negócio grudava na pele. Sei, assim. Pegou e plau na minha cara. E o cara grudou de uma maneira que ela não tinha colocado o tubo de oxigênio, então eu não conseguia Caramba! puxar o ar. Que desespero, cara. Puta, cara, eu arranquei aquele negócio e eu falei, eu não vou ficar com essa máscara. Aí botava só o catéter, que ele não suporta, acho que é até 5 litros, 6 litros. Não era uma coisa tão forte assim. Sei, a sei. máscara já segurava uns 15 litros de oxigênio. O que é segurar? É Ela bombava- a capacidade de quanto ela bomba. Então o oxigênio ficava na parede Tá. e a máscara vinha o ar. O Zé, ele tava com uma máscara que pegava o rosto todo ali. Você sem máscara, você não conseguia pegar ar suficiente, é E isso? eu conseguia, eu tava tranquilo, Ah. cara. Mas assim, pro pulmão, eu precisava ter uma absorção maior de oxigênio, Entendi. enquanto os remédios estavam sendo colocados. Tá, Então aqui eu ficava com antibióticos e aqui ele tirava sangue. tá. Aí eu não sabia o que fazer, arranquei a máscara, comecei a ficar nervoso, falava com ela, falava, porra, não tô gostando disso. Eu quero falar com alguém, eu quero explicação do que tá acontecendo comigo. Eu não sabia. Aí abriu a porta um cara de azul, cara. Grande, alto. Como se fossem os dois meninos juntos em cima do outro. Tá. Rodrigão, já vou aí. E o cara com uma roupa de cirurgia, cara. Caralho. Ele botou uma roupinha. Os outros botavam como se fosse a roupa de astronauta lá Sim, dentro, sim. entendeu? Ah, Kit mas completo. Era plástico vivo, bolha. tá? Não era morto, não, tá? É. Ah, é verdade. Vamos Esse podcast esclarecer. tem que falar. Você tem que Tá bom. Tem que explicar. O morto vem depois, tá. Aí todo mundo passava plástico bolha pra entrar lá. E o cara na boa, cara, só botou uma Cara, máscara e tipo veio. aqueles filmes de contaminação, os caras com aquela roupa toda. Todos, era assim. Cara. Aí o cara entrou, botou a mão assim em cima da cama, né? No pé da cama, olhou e falou: diga. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei, cara. Eu vou morrer. Eu tô com medo de morrer. Ninguém me dá uma explicação. Cara, depois eu fiquei sabendo que o cara era diretor da UTI. O cara era o diretor. Ele teve 5 minutos pra falar comigo. Ele sentou na cama, ele segurou assim no meu ombro e falou: eu vou te contar, fica tranquilo. Você pegou o Covid, seu pulmão está comprometido. A inflamação já pegou 50% do seu pulmão. Ela tá pegando mais do seu pulmão. Você não tem sequelas por enquanto. A gente precisa que você fique calmo. Eu só vou conseguir te ajudar se você me ajudar. Sozinho, eu não vou te salvar. Então fala pra mim, o que eu tenho? A gente ainda tá entendendo o teu caso. Porque é impressionante, ela tá se alastrando pelo teu pulmão. Fica tranquilo. E o cara desabou. Chorou. Ele? Porque não aguenta, Vilela. Os caras estão num estresse. Ah, tá. Todos Mas, estão meu no Deus, se um cara estresse. me dá essa notícia e chora, eu falo, morri. Pronto. É, desenho do pica-pau ali, ó. É, falei, nossa, Com o a cara, florzinha. o cara veio me dar a extrema-unção, o diretor. Você viu o padre, né? Pronto, é. Com a máscara. Não. E é isso que eu Nome tinha. de padre, de Rodrigo, e é isso que eu tinha pra falar pra você. Jogando, Fecha os olhos. É que teve Bota as moedas pro... Vai vir uma luz, você vai pra né? luz e Bota pronto. as moedinhas no olho. Espere o barqueiro chegar e bora. Meu Deus. Não, mas teve Meu, um se o cara- Ele chorou contexto. na sua frente, Não, cara. mas, amor, você não tá esquecendo de contar alguns detalhes. Ah, tá. Porque imagina só, o Rodrigo tava muito sensibilizado, então ele chorava muito. Você. Ele chorava, Fiquei mal, ele Vilela, chorou. porque, porra, você não sabe, você não tem Claro, notícia do que tá claro. acontecendo. Você tá vendo o corpo saindo, velho. Você abre a porta, tem um cara saindo assim, então você fala, porra, só eu no Ele futuro. ficou muito assustado, né, com todo esse contexto, né? Total. Então, ele não tá acostumado. Eu fico Tô mais assim. acostumado. Não, vamos lá. É, não, já vejo Vamos lá, todo vou dia. morrer É. agora, só isso. Vou tomar um coquetel lá, já volto. E aí, quando esse médico veio falar com ele já tava assim, chorandinho. Ah, tá. E aí o médico, Se sensibilizou. ele se sensibilizou também. Mas o médico também tava nervoso, viu? Claro, com Ele me certeza. falou que teve um cara que tá entubado em coma e que teve uma parada cardiorrespiratória que ele teve que fazer um procedimento cirúrgico para poder desobstruir o coração, cara. O cara tava em Caramba, coma. velho.
Por isso que ele usava aquela roupa de cirúrgica. Ele ainda falou, eu quero te levar pra UTI. Eu falei, porra, me leva pra sair, mas pra UTI não, cara. Mas não era melhor? Então, o que eles queriam? Eles queriam ficar de olho em mim. É. Só que eu tava com um problema com a máscara. E eu expliquei pra ele. Não tava vingando aquela máscara. Ele falou, eu tenho uma máscara que vai te ajudar lá na UTI. Eu tenho até mesmo um catéter turbo que, porra, você pode ficar tranquilo lá dentro. Catéter turbo. Porque ele é um catéter que vai 15 litros. Então o negócio fica tipo, né? Propaganda Revlon, um negócio que o cabelo até mexe e tudo assim, mais. E aí o que acontece? Você dá risada, né? Você gostou, eu acredito. Cara, imagina eu no hospital, os médicos olhando pra minha cara falando, puta, morre logo, filho da puta. Não, e um cara desse tamanho, né? Eu queria falar, você sabe o que é mais engraçado com o Rodrigo? E eu falo isso pra galera que me conhece, que sabe que eu sou amigo dele. Os caras falam, o Spook, não sei o que. Eu falo, mano, o Spook ele tem 3 metros de altura por 2 de largura. Mas ele é um ursinho armário. carinhoso, tá ligado? Se apertar a barriguinha, sai um coraçãozinho. Assim. Ele é todo fofinho. Se apertar a barriga, que nem... Que isso? Não fala na minha barriga, não. Então, sai um coraçãozinho assim, vai um arco-íris. Então, e aí ele Você não falou... queria ir pra UTI? Não queria. Aí ele falou o seguinte, eu vou colocar pra você 2 profissionais fisioterapeutas minhas, particulares minhas. Elas vão vir aqui acompanhar você. Beleza, Vilela, mudou completamente. Por quê? Porque entraram 2 profissionais de altíssimo nível. Puta que o pariu. Ó, a menina entrou, sentou, olhava pra mim e falava, calma, vou te contar o que tá acontecendo, vamos fazer exercício físico, vamos medir seu oxímetro. Teve paciência pra explicar. Porra, era assim, absurdo a diferença. Ela me fazia andar pelo quarto, não deixava eu ficar em paz, tipo, faz agachamento, levanta. Ela tinha exercícios padrões que você tinha que ficar fazendo todos os dias. Então foi muito interessante e foi uma delas que descobriu uma sequela que aconteceu lá. Foi só aquela menina. Teve um momento que, tudo bem, você tem que andar e tudo mais, você anda com o catéter e vai, você tem que fazer exercício, não pode deixar o corpo parar. Chegou uma hora que ela falou pra mim fazer, sabe o exercício de avanço? Sei. Na hora que eu fiz o avanço, cara, o chão fez assim, ó, inverteu. Tive uma labirintite. Sim. E o meu cérebro acompanhou e é engraçado, porque eu me liguei, o chão tá aqui. E eu fiquei parado e comecei a rir. E aí ela viu que eu fiquei branco, porque minha pressão caiu. Eu sentei na cama, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tive labirintite. Aí chamou um médico. O médico... Eu tinha acompanhamento de 3 médicos diferentes até aquele momento, porque eram turnos. Aí vem um médico que tinha morado na Índia há 1 ano. Ele olhou pra minha cara e falou, você tá com a sequela, é raríssimo, mas tem um grupo que pegou, tá com labirintite. E aí eu dava risada, falei, cara, é muito louco o que tá acontecendo. Caramba. Eu não tive nada, não tive diabetes, nada. Pelo Lá dentro, paladar, nada. Só tive essa questão de o chão dar uma zoada. Sim. Muito bem. Mas não escureceu a visão, não? Não, nada. A noite era muito foda. Porque o avanço da enfermidade me fez perder o apetite. Eu não comia mais. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu não tinha vontade de fazer nada, cara. O negócio ele vai te comendo por dentro, mas o teu emocional vai te jogando para uma espécie de uma depressão na hora. Porque você vai se inferiorizando, você não tem resposta dos médicos, você não sabe o que está acontecendo, você só vê aquele negócio te comendo por dentro, cara. A impressão que eu tenho é que a própria doença, para algumas pessoas, ela leva a esse quadro. Um distúrbio emocional seríssimo. Assim, eu já ouvi relatos de outras pessoas conhecidas, né? Minhas, que tiveram o Covid. E elas relataram que ficaram com síndrome do pânico depois, né? Mesmo depois de ter sarado, ficou com síndrome do pânico. Mas eu acho que é desencadeado emocionalmente, sim, não é real. Não, você não tem nada, você fica exposto a uma coisa que você não sabe. Não, além de você não saber, tipo, tava a mídia toda, né? Vocês pegaram, tava tudo em cima de uma morrendo. Tipo, não que estivesse fácil. E aí, eu falava com ela e com a mãe dela, falava, não consigo comer mais, eu perdi o apetite, não consigo sair da cama, eu não consigo. E a mãe falava, come, senão vai dar merda. Você não podia visitar, claro. Ninguém pode visitar. Nem roupa a gente recebia. Como assim? Você não pode receber coisa de fora. Porque... Não, até pode, mas é que assim, chega um momento em que, pô, os caras não dão conta de ficar recebendo. É que chega uma hora que as cuecas acabam, né? E eu lavava aí tem que lá. Trocar. Eu fazia um varalzinho lá. E aí, cara, na segunda noite que eu falei, puta, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tava sentindo, cara. E era
pesado, Vilela, porque assim, eu abria a janela do andar, eu dormia com a janela aberta, e eu imaginava, falava, meu... Andar alto, assim? Era. Eu olhava assim lá de... né? Olhava tudo e falava, meu, eu daria qualquer coisa pra estar lá fora. Você não... Sabe, tipo... Não vale que carro, merda que eu não vale fiz. nada que você tenha, é a saúde, né, cara? Eu falo, que merda que eu fiz, Nessa hora cara. você fala, cara... E aí eu tava virado assim pra janela, olhando, né? Já era tipo 00:30, 1h da manhã, o Zé tava roncando. E, velho... E ele piorando ou melhorando? O Zé tava melhorando, mas o Zé, depois de conta, fizeram muita coisa com o Zé, coitado. O Zé, ele ficava no mundo dele. Por mais que a gente brincava, eu tentava me distrair e tudo mais, o Zé tava melhorando, mas eu tava piorando. Caramba. E aí eu olhava pra janela, cara, e aí eu lembro o clique quando mudou a minha forma de pensar. E aí foi sério. Eu tava de costas, eu falei, puta, eu vou morrer. Aí eu senti, cara, como se entrasse uma energia muito densa, uma névoa entrando no quarto, assim, mas muito escura. O quarto foi escurecendo. E eu tava de costas e a minha percepção disse, alguém entrou. E eu falei, não vou olhar. E eu tava dormindo em posição fetal mesmo, sabe? Quando você fica assim, de lado, e eu tava com o acesso no braço, então eu ficava assim pra não mexer. E aí eu senti a cama afundar, no pé da cama. Aí eu só olhei assim, e eu vi um cara, isso eu juro, aconteceu de verdade, não é uma brincadeira. O cara, ele tava todo cinza, com uma roupa de hospital, e ele tava assim, olhando para um armário, e eu tava deitado, como se fosse um L. O armário estaria onde? Do seu lado? Então, minha cama tá aqui, aqui tem um armário, Entendi. onde eu guardava minhas coisas, e aqui tava o janelão que pegava, puta, quase todo o quarto. Tá. Aí ele tava sentado assim, todo cinza. Aquela névoa, aquele pesar era dele. Aí ele olhou pra mim assim, cara, aquela sensação de arrepio. Aí ele falou, só vai depender de você. Você não sai dessa, a gente vai te levar. Caramba. Cara, assim, isso aconteceu, isso foi verdade. Aí eu olhei de novo, eu fechei o olho e falei, amanhã eu penso no que fazer. Aí senti dar uma amenizada o quarto e tudo mais. Aí no dia seguinte, 5h da manhã, cara, eu tava sentado na cama, assim, pronto pra receber os medicamentos. A enfermeira olhou pra minha cara e falou, o que foi, não dormiu? Eu falei, não, tô bem. Aí, puta, vem um monte de remédio, tal, coloca de um lado, tira sangue, eles tiravam 5 tubos por um dia sim, um dia não, então era meio foda o negócio, corre e tal. Aí eu comecei a brincar, eu comecei a tentar sair daquilo de uma maneira, vou esquecer o que tá acontecendo. Chamei a fisioterapeuta e falei, vamos fazer um acordo com a máscara. Eu topo usar. Só que é o seguinte, eu vou usar em alguns períodos e o catéter eu vou usar em outros. Ah, não vou entrar nesse acordo, não sei o que tal. Esse é o negócio. Topa ou não topa? Aí veio o médico e falou, eu topo, fecho. Você vai se sentir melhor? Vou. Comecei a usar uma máscara durante um período, principalmente para tomar banho. E aí eu usava o catéter quando eu tava sossegado, deitado, assistindo TV. Tá. Comecei a fazer exercícios sem as fisioterapeutas. Eu andava sozinho no quarto, eu não ficava mais na cama, eu comecei a sentar... Você podia andar no corredor, não? Não, ia ser legal, mas não. Não Só ia no ser quarto? legal. É porque o catéter ia ser tipo pular corda pra galera, O né? catéter é o É um negócio puta tubo de oxigênio. Não, no nariz. Ah, aqui, né? Não dá. É, então não dá. E ele ficava preso na parede. Tá. Pra tomar banho, eu tinha um cabo lá de 10 metros, pra você ter uma ideia. Caramba, cara. E eu tomava de máscara. Pô, nem pra tomar banho você pode ficar um tempo sem oxigênio. Não dá. Você desmaia. Você não tem força, Vilela. Caramba, cara. Você não tem força, cara. Você não levanta o braço, cara. Você não consegue, o negócio era foda. E aí eu descobri que eu tava com 70% do pulmão já tomado naquele momento. Eu falei, porra, se eu não mudar agora o pensamento, não vai rolar. Aí eu falei, vou voltar a comer. Aí eu comecei a forçar comida. Aí de repente, cara, fazendo exercício, correndo de um lado pro outro, tentando fazer, mover e tudo mais, começou a abrir o apetite. E a vontade de sair da cama? Não ficava mais na cama, eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Vinha os médicos, conversava com os médicos, tentava pegar o máximo de informação e tudo mais. E aí eu falei, vou começar a fazer os exercícios que eu sei dentro das práticas do hinduísmo e do budismo. Eu tinha levado um japamala. O quê? Um japamala.
Que é uma espécie de um rosário budista. Tá. Tava na mochila. Eu esqueci, a gente esqueceu de colocar grande parte das cuecas, mas eu levei o japamala, cara. Eu não sabia que eu ia ficar. A gente tinha levado uma mochilinha, porque eventualmente, sei lá, alguma coisa ia acontecer. Então a gente tinha levado quase nada de roupa. Na verdade, filha de enfermeiro é preparada, né? Então, quando meu tio falou assim, ó, vai lá ver com o médico. Eu já falei assim, Rodrigo, eu já vou levar uma mochila com uma escova de dente, com umas 5 cuecas, com E foi essa mochila mesmo. e o japamala, né? Foi essa mochila. Porque Ainda nunca se bem. sabe, sim. Senão Então, ele ia ficar sem... Aí eu comecei a fazer as práticas, cara. Comecei a fazer pranayama, que são as práticas de respiração. Então eu comecei a respirar mais oxigênio. Comecei a fazer todas as práticas de manhã e fazer as práticas do budismo para me acalmar. Acalmar as emoções, acalma as emoções. Não deixa as emoções tomarem a sua mente, fica tranquilo, tenta brincar, tenta se divertir. Aí começou a abrir o apetite, comecei a comer. Cara, dava fome de madrugada. Cara, eu falava pras enfermeiras, pega do quarto do lado. Sério? Me dava muita... Lariqueira Laricão. total. E não é que elas Tá pegavam... fumando um... Não. baseado. Mas não, elas não pegavam do quarto do as lado, enfermeiras mas ficam com os elas bandejão, traziam. cara, com os Elas pãozão. traziam assim. Legal, eu não sei se você biscoitinho. percebeu, mas o Rodrigo conta a história, a Dani desmente. É, Né? é a versão dele, depois ela tem que falar, não era É porque bem ele assim. fala assim, as enfermeiras pegavam do lado. Gente, que é isso? Não é bem, é que ele tá brincando. Mas Pegava elas assim. traziam biscoito. Os E ele na pacientes cama falava... acordava e "Enfermeira!" falava, cadê o... Tinha deixado aqui um lasanha aqui, ó. Porra, mas veio uns copão de chá, cara. Nossa. Nossa, mas eu fazia festa. E comecei a comer. E fazia as práticas de E aí manhã, de tarde, de melhorando. noite. Ia melhorando, fazia a respiração, fazia os exercícios respiratórios. Falei, cara, eu vou sair dessa porra. Vou E sair. não aparecia mais o cara de cinza. Não, aí eu comecei a me levar a vibração, comecei a me divertir, comecei a brincar. Os médicos começaram a ver que, porra, como é que o cara tá com 70% do pulmão funhanhado e o cara tá tranquilo, cara. E aí vinham médicos conversar comigo. Pô. E aí eles falavam, o que você tá fazendo? Aí eu mostrava as práticas, mostrava o japamala. Aí esse médico que passou 1 ano na Índia, jovem, ele entrava e falava, pô, eu vi isso na Índia, cara. Pô, eu fazia essas práticas, eu trabalhava com fitoterapia ayurvédica. E aí ficavam horas conversando com o cara. Aí ele abriu o jogo. Eu falava, e aí, como é que tá o hospital? Ele falou, cara, aqui é dividido por ala. Da minha ala eu tô tomando conta de 5 quartos. Esses 5 quartos estão se mantendo. O resto, só corpo. Cara... Aí você via, cara, assim, o clima era foda. Eu falava, e os caras, como é que tá as sequelas? Ele falou, muita sequela. Mano. Muito efeito. E aí começaram a vir os remédios um pouco mais pesados. Então, eles colocavam um remédio que era para afinar o sangue, porque meu sangue começou a engrossar e ele não coagulava. Então, me dava um anticoagulante na barriga. Então, 5 horas da manhã, vinha uma injeção, o cara vinha com tudo, velho. Você tava dormindo, ele te virava e... Plau! Caralho! Plum! Puta, mas abriu umas manchas, cara. E queimava durante 2 horas, aquilo ficava ardendo. Por quê? Meu sangue empedrou. Então o cara vinha tirar sangue, puxava e não vinha. E não vinha, e não vinha. Sangue empedrou, parece que você viu. É, porque É. não coagulava. Não tinha. Não Se coagulava. ele empedrou é porque ele tava coagulado. Não. Ele não dava vazão. Ele tava mais grosso? Tava mais grosso. Ah, tá. E o do Zé também. E o Zé também tinha que ficar tomando um monte desses remédios. E ele ficavam puxando, cara. E era Estamos foda falando de isso. quanto tempo já sendo no hospital? Bom, eu entrei no hospital, foi dia 8 de março. Não, foi 10 de março. Foi 10 de março. Tá vendo? Tá, ela é a que sabe as informações certas, certo? 10 de março eu saí dia 19. É? É. Dia 19, né? Eu acho Foi que foi, eu acho que foi sim. Foi sexta-feira, dia Ou 19. foi 19 ou foi dia 18, que eu lembro que Dia foi... 18, não, eu tive alta no dia 17. E aí eles ficaram um dia em observação e no outro eles me deram alta. Foi. Se bobear, foi... Eu lembro que você ficou 10 dias internado, né? Então. Ficou 10 dias internado, mas E eu não eles te lembro o dia liberaram que você- depois que o que? Seu... Então, o que aconteceu? Eu fui fazendo todos esses exames, fui fazendo as práticas e tudo mais, e viram que o resultado tava... É que tem uma coisa clínica, né? Então, assim, você tá bem? Estou bem. A outra coisa é seus exames, se eles estão bem ou não, ou se eles estão apresentando melhora. Mesmo eu estando bem, tipo, se o exame tá apresentando melhora e eu estou bem, eles não têm por que me manter no hospital. Então, como eu tava bem, não tava com problema nenhum, e nenhuma sequela até então,
Eles falaram, cara, não tem por que te manter aqui. Então, o que era o protocolo de 14 dias dentro da enfermaria e 21 dias do UTI, em uma semana, eu já estava fora. Aí no último dia, eu já estava com a mochila nas costas, eu já estava com roupa arrumada, tudo. Eles falaram, eu quero que você fique mais um dia de observação. Tá bom, fiquei. Cara, tava tranquilo, comendo, tomando banho sem a máscara. Sabe, então a máscara eu fui tirando gradativamente, sem eles saberem. Então eu tava com uma máscara um dia, o outro tentava ficar sem, andava pelo quarto sem máscara, até tentar me acostumar sem a máscara. A máscara de oxigênio, De oxigênio. né? Ele tá falando. A máscara de oxigênio. O catéter idem. Então eu ia baixando o nível de oxigênio para eu ficar acostumando. Porque senão eu ia ficar com aquilo, né? Você fica acomodado. Então eu ia baixando. Vocês aí em casa não façam isso se estiverem com Covid, viu? Mas eles não vão estar em casa, eles vão estar no hospital. Vão estar no hospital, né? É, mas você tava no hospital e tava fazendo bagulho tipo que o médico não pediu pra você fazer. Não, eu precisava, Faz o que o médico tá pedindo. vencer aquilo. Não, o médico eu tava tomando todos os medicamentos do médico. Aí me deram alta. Né? E o pulmão como tava nessa era? Ele tava com índice de inflamação muito elevado. Eles têm um índice de inflamação que, vou te dar uma métrica, é 500, padrão. Entre 400 a 500, o nível, tá? Eu tava com 950, 960 nível de inflamação. Ou seja, eu tava com uma inflamação séria no pulmão, mas eu estava andando tranquilo, comendo tranquilo, eu andava rápido, os testes eram assim. O nível de oxigênio tinha que ser 95, 96 para sair do hospital. Caramba. E meu nível tava entre 92, 91. Mas e aquele 70% que você falou? Do pulmão tomado, eu já estava sem o Covid, mas a inflamação estava. Mas o pulmão estava estragado, assim? Os alvéolos estavam todo funhanhados, cara. Mas ele vai recuperando com o tempo? Ou tem gente que fica assim para sempre? Não, ele vai, o pulmão vai se acostumando, os alvéolos eles vão sendo eliminados e não vai nascer novo, mas você vai se adaptando, tá. O pulmão vai se adaptando. Mas não fica 100% ou fica? Eu não tô 100%. Mas o que te falaram? Então, não me deram resposta sobre isso. Não dá pra saber. Na verdade, assim... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, no caso da minha mãe, que ela também teve, ela parece que... Eu não sei se esse é o termo médico correto pra definir essa característica, mas é como se ficassem cicatrizes no pulmão. Né? Então, quando você tira... Inclusive, teve até um incidente que depois a gente... quando a cagada que eu fiz. O paciente ele tira uma radiografia do pulmão, né? Por mais que ele não esteja com o vírus ainda, né? No exame vai mostrar as cicatrizes. E se a pessoa, né, o médico, no caso, ele não souber do histórico do paciente, que ele já teve Covid, ele vai ficar assustado. Ele vai falar assim, meu Deus... Mas por quê? Ele vai pensar que é o quê? Ele vai pensar que você está com Covid, não que você passou pelo Covid. Porque demora muito. Se é que o pulmão, ele fica normal depois, a gente não sabe.